Vamos até a redação da Tribuna de Limeira. Contato agora com o jornalista Antônio Cláudio Bontorim. Meu amigo, muito bem-vindo, um grande abraço. Um grande abraço, Beto Lucato, um grande abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. E vamos nós, né, por mais um dia aqui, trazendo informação, opinião, mostrando um pouco daquilo que está acontecendo em Limeira e no país também, né, Beto? Estamos todos agora em contagem regressiva. Sim. Para a eleição, né? E não dá mais para pensar nesse momento em outra coisa, senão na política nacional. Aliás, Cláudio, você sabe que duas curiosidades. Ontem eu estava antecipando a minha coluna, né, fazendo algumas notas, e como disse o doutor Renato, hoje em dia todo mundo sabe entre aspas, a escalação do Supremo Tribunal Federal. E você sabe que ontem eu tentei lembrar de cabeça a escalação da seleção brasileira, eu consegui uns 3, 4 nomes, viu, Cláudio? Não mais do que isso também. Eu falei, puxa vida, a gente sabe mais o nome dos ministros do que dos jogadores que estarão no Catar há menos de 3 meses também. Antes do seu comentário, você vai falar hoje sobre... você vai nos trazer a sua avaliação sobre o Ciro Gomes e outras questões. Mas você sabe um comentário que me chamou a atenção ontem, entre tantos que eu ouvi à noite? O Ciro, na minha opinião, e já faz tempo isso, né? Um dos políticos mais articulados que eu já vi ao longo dos últimos anos, para não dizer das últimas décadas. Ele fala muito bem, ele impõe as suas ideias com muita assertividade. Agora vamos tirar aquele lado grosseiro dele, que até ontem ele se justificou dizendo que isso aí é típico da sua região, lá do Nordeste. Mas e aí eu coloco para você pensar sobre isso também. Uma das analistas diz o seguinte, ele fala tão bem, ele é tão eloquente, mas ele fala num certo nível que não é o mais adequado para o tipo de eleitorado que ele precisa. Ou seja, ele dá tantos dados, tantas informações, que às vezes é difícil para as pessoas acompanharem. Então eu queria colocar essa opinião também para a sua análise. Olha, Beto, se você me perguntar a escalação do Palmeiras de 1972, eu dou de trás para frente, de frente para trás, tudo quanto é forma, tá? A escalação dos ministros do Supremo também a gente conhece mais hoje. Eu acho que eles começaram a ter mais visibilidade na época do Mensalão, quando Joaquim Barbosa, né, começou a ação 470, né, sobre a questão do mensalão, chamado mensalão do PT, mas de fato a gente conhece mais hoje os ministros do Supremo do que a escalação da seleção brasileira, que aliás realmente a gente nem sabe como que vai ser essa escalação, né? A questão do Ciro ser articulado, realmente, Beto, ele é muito articulado, apesar de toda a grosseria dele, quando ele não é questionado sobre quando ele é questionado sobre alguma coisa que lhe desagrada, mas a articulação dele é muito boa, realmente. E olha, ele só não está no Palácio do Planalto ainda justamente por causa do temperamento dele. Então, a gente tem aqui essa opinião de que ele teria condições de fazer um governo interessante para o país, com certeza, mas o grande problema é a mesma questão do Jair Bolsonaro. Ele é muito grosseiro e até mal educado. Eu uma vez estava entrevistando aqui em Limeira e já naquela época, na década de 90, eu percebi essa questão, porque ele estava concedendo uma entrevista a mim e ao José Antônio Encinas, que estava representando a Gazeta na época, e a hora que ele viu as luzes e a câmera da televisão, ele simplesmente virou de lado, saiu, não falou tchau, não falou nada e não continuou, porque ele queria os holofotes da mídia e da mídia eletrônica e da televisão. Mas a articulação dele é perfeita, Beto. Eu acho que conhecimento ele tem, capacidade ele tem, entendimento dos problemas nacionais ele tem,
Agora, ele precisa ser um pouco mais comedido na sua expressão, né? Na sua forma de... Ontem realmente foi, para mim, foi uma surpresa ele estar calmo daquele jeito, né? E respondendo as questões, mesmo porque foi uma sabatina diferente daquela feita com o Bolsonaro, né? E, de fato, realmente, viu? Ele, quanto a isso, você tem toda a razão. Ele chegou até num dado momento a fazer uma certa brincadeira, né, que é incomum com ele, que está prestes a lançar um canal, né, um canal político das eleições. Ele até chegou a brincar que seria concorrente da própria Rede Globo, né, Cláudio? E ele deu risada. A Ciro TV, na realidade, é para propaganda eleitoral gratuita na televisão dele, né? E no rádio também, né? Uhum. Mas é isso, Beto. E em relação à Sabatina, eu acho que ela deveria seguir o esquema de ontem com todos os outros candidatos. Agora, Puxar a questão programática para a discussão e não ficar apenas na discussão de questões pessoais, como aconteceu com o Jair Bolsonaro. Eu acho que ele tinha que ser inquirido realmente da forma como foi, mas bateram muito nisso e esqueceram a questão programática. Porque se o Bonner e a Renata começam a fazer uma inquisição mais de programa de governo, com certeza o Bolsonaro se enrolaria todo e aí sim eles poderiam pegar no pé, Beto. Mas é assim, a Globo... Pode falar. apenas uma intervenção antes que eu me esqueça. Cláudio, a gente está numa idade que a gente esquece tudo se deixar de falar. Aqui é o seguinte. Sim, com certeza. É assim mesmo. Não, mas você está falando que ele estava surpreendentemente calmo, né? E muitos analistas também viram na manifestação do presidente Bolsonaro que também ele estava relativamente tranquilo. Agora, imperdível será na próxima quinta-feira o ex-presidente Lula, porque, Cláudio, de novo, né? Tudo que a gente comenta aqui, aquilo que a gente vê, nós não temos posição política partidária nenhuma, a gente apenas observa. Mas eu ouvi ontem uma outra manifestação do ex-presidente Lula e ele continua falando, se manifestando de uma forma bastante agressiva. Eu não sei se ele está com algum problema na voz, inclusive, porque eu tenho percebido que ele tem se esforçado muito para falar, para dizer aquilo que pensa. Então, me chama a atenção, né? Estou na expectativa para ver como é que ele vai se comportar. Voltará a ser, pelo menos provisoriamente, ou durante a entrevista, o Lulinha Paz e Amor, ou continuará com esse discurso mais agressivo que ele tem colocado em suas manifestações, Cláudio? Olha, Beto, eu acho que esse discurso agressivo dele é o mesmo discurso agressivo que o Bolsonaro faz às suas bases eleitorais. Uhum. Faz parte da forma de agir, da forma política que eles encontram para manter unida a base eleitoral. Porque nós sabemos que são bases eleitorais de militância, e militância bastante arraigada, né? Tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula. A dificuldade que ele tem de falar realmente é um problema de voz. Ele está com um problema de voz. Ele teve um problema sério na garganta, né? Todos se lembram disso. Então, existe essa dificuldade. A questão amanhã, que eu ia colocar também no meu comentário, é justamente essa. Como que vai ser o comportamento do William Bonner e da Renata Vasconcelos? Eles vão partir para a questão do mensalão, do petrolão, da prisão, ou vão dar oportunidade para discussão programática também? Com o Bolsonaro não deram, com o Ciro deram e com a Tebet também deram. Aí é aquela questão que eu sempre coloquei quando a gente discutia sobre esse assunto, Beto, é que a terceira via foi uma tentativa, uma invenção dos órgãos de comunicação, dos grandes meios de comunicação, dos meios de comunicação tradicional, de se criar uma possibilidade para evitar essa polarização
que ela não vai deixar de existir, com certeza. Se por um bom tempo, por 16 anos, a polarização foi PT-PSDB, agora é Lula versus Bolsonaro. Então não vai ter como você eliminar essa polarização política, pelo menos não neste ano ainda. E a questão do Lula, do Bolsonaro, é justamente essa, porque a Globo vai fazer uma entrevista programática que não fez com o Bolsonaro, e o pessoal reclamou muito disso, a turma dele reclamou muito disso, como a turma do Lula vai reclamar muito disso, como a turma do Bolsonaro reclama muito da imprensa, e a turma do Lula também reclama muito da imprensa. Aliás, todo político tem uma particularidade, seja ele quem for, de que partido for, do município, do estado ou da federação, eles não gostam da imprensa, eles não gostam da imprensa livre. Eles não querem a imprensa livre, né? Eles querem a imprensa adocicada, né? Adocicada é que coloque mel na boquinha deles. Mas, enfim, eu vi ontem nas respostas do Ciro, a não ser a questão da segurança pública, quando foi colocada para ele, ele ficou assim um tanto quanto que assustado, porque a questão no Ceará é mais séria do que a gente imagina, né? E o próprio governador do estado, o irmão dele lá, meteu o trator em cima dos policiais quando eles estavam fazendo aquela, a meu ver, irresponsável também, né? No momento de questão de pandemia. Então, eu acredito que ele teria condições de disputar, sim, em igual condições ou até em melhores condições que outros candidatos. Ele também é culpado de não ter se criado um candidato diferenciado para concorrer com os dois. E a vaidade do grupo todo, dessa chamada terceira via que foi criada pela mídia, deixou de lado os interesses da população e do país por questões de vaidade e egocentrismo. Então aí ficou muito fácil, né? Ficou, como a gente costuma chamar, mamão com açúcar, tanto para Lula quanto para Bolsonaro, né, Beto? Sem dúvida, sem dúvida. Belo comentário, Cláudio, é isso aí. Concordo plenamente, meu amigo, concordo plenamente. Vamos ver, hoje não tem entrevista, hoje tem futebol, né? Hoje não tem rodada, amanhã então Sim. Lula, amanhã Lula e na sexta-feira a conclusão aí com a candidata Simone Tebet também. Valeu, Cláudio, vamos seguindo então e até amanhã. Um grande abraço e obrigado mais uma vez, amigo. Grande abraço, uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã.